Bom dia, meus amigos e amigas. Vamos iniciar a gravação do vídeo 6 do curso Técnicas de Negociação. Aqui é Fabiano Medeiros, produtor e tutor deste programa de desenvolvimento. Hoje nós vamos começar a trabalhar o fluxo de processo de negociação. Gente, o fluxo é algo extremamente importante em qualquer atividade da administração. Eu diria até da atividade humana. O fluxo documental, ele facilita a elaboração de qualquer processo, de qualquer produção, de qualquer situação que a gente esteja envolvido. Seja na administração, seja na música, seja na construção de um bolo, o processo é fundamental para que a gente obtenha a excelência. Essas são as etapas que nós vamos estudar no fluxo de negociação, ou seja, todo o processo de negociação, ele segue de certa maneira essas etapas que nós vamos estudar. É claro que há negociações mais apuradas, mais demoradas, mais sensíveis, que depende de toda uma atenção de todas as etapas. As negociações mais simples, muitas vezes ali no balcão vendendo um produto, o processo de negociação é muito mais simples. Mas o importante é que a gente entenda toda a dimensão. É muito importante frisar esse equilíbrio emocional dos negociadores. O bom vendedor e o bom gestor e o bom negociador, ele precisa ter, acima de tudo, o controle emocional para que as coisas aconteçam dentro do planejado. A primeira etapa que nós vamos estudar é com relação à preparação para a negociação. Muita gente desconhece esse fato, né? As negociações mais complexas, muitas vezes são preparados, são construídos comitês que estudam, né? Primeiro define qual o objetivo, a prioridade daquela negociação, o estudo do contexto da negociação, quem é que eu vou negociar e quais os interesses que poderão facilitar o acordo. Ou seja, é a construção completa de um dossiê sobre a outra parte da negociação. É muito parecido quando a gente vai visitar um cliente no mundo corporativo, que você precisa se preparar para entender quem é aquele cliente, qual o tamanho, qual o negócio, o que ele vende, quais são as fontes decisor. Então, a importância do comitê de negociação para definir bem objetivos, e entender o contexto, quais são as possíveis estratégias, problemas que o negociador ou sua organização tem e por aí vai. Se ele tem desejo de mudar algo, implicação ou impactos, quais as perguntas mais importantes que nós devemos fazer, as perguntas abertas, aquelas que o oponente vai poder falar sobre tudo, e as fechadas, que ele pode decidir sim ou não. Naquele exemplo que nós falamos aqui das negociações com o sindicato, o comitê foi feito às pressas e tal, e muitas vezes esqueceu de estudar com detalhes a situação do outro lado, né? Tanto é que quando nós tivemos a primeira reunião foi um bombardeio de emoções, nós tivemos que recuar. Então é muito importante, quando você vai para uma negociação, você entender o outro lado, o lado do cliente, o lado do oponente, o lado do fornecedor, né? Não ficar só trabalhando com os nossos pensamentos, com as nossas realidades. Eu acompanhei recentemente uma negociação de uma sociedade. E eu costumo brincar que foi muito bem elaborada o processo de negociação, porque o oponente, ele tinha uma série de interesses e o lado da negociação soube trabalhar isso. Então, meus amigos, a preparação da negociação é muito importante e nós vamos enfatizar a questão do equilíbrio emocional e também a importância que nós vamos precisar ter de saber ouvir nas próximas etapas. Vamos para a negociação, vamos encontrar o oponente, vamos ter uma reunião, ou vamos ali atender o cliente ou atender o fornecedor. E é muito importante que lá nesse momento se busquem informações. Então, o poder das perguntas
e saber ouvir é de grande relevância nesse processo de investigação dos interesses. Eu não diria nem das necessidades, dos interesses, né? Porque conforme a gente aprendeu até aqui, quando a gente sabe os interesses do oponente, a gente consegue construir estratégias e acordos que todos ganhem. Ou, se não, que eu ganhe. Porque a gente aprendeu isso, né? Que a negociação também, às vezes, você ganha e o outro lado nem ganha tanto. Mas o âmago da negociação, a boa negociação, é quando os dois lados ganham. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que é presidente de uma associação de moradores e ela me relatando que tinha um problema com um funcionário bastante antigo, que não sabia como resolver, que queria desligá-lo, mas a pessoa tem mais de 20 anos de prestação de serviço. E eu falando para ela, mas você já sabe quais são os interesses dele? Você já levantou quais são os interesses dele? Será que ele quer mesmo ficar? Ou ele está a fim de ir lá fora receber uma grana e está tudo resolvido? Recentemente eu acompanhei também uma negociação de término de sociedade, né? E foi muito importante que o negociador interessado ele levantasse quais eram os interesses do outro lado. E terminou descobrindo, o outro lado queria realmente sair da sociedade, mas queria receber dinheiro, queria receber os valores e tal. E o negociador compreendeu bastante esses aspectos e montou as suas estratégias para o processo de negociação, que foi muito bem sucedido. Naquele exemplo que nós demos lá da nossa participação com o sindicato, foi diferente. A gente entrou na primeira etapa, foi muito difícil, porque eles estavam muito emocionados, mas a gente começou a fazer perguntas para tentar descobrir quais eram os interesses dele, o que depois nós conseguimos até identificar. Então, gente, a terceira etapa, ela é o momento que as informações estão bem balizadas, né? Você consegue entender as necessidades, os interesses, o porquê dos objetivos do oponente e dos seus objetivos também. E você começa a perceber sinais na comunicação verbal e não verbal. Muitas vezes sinais negativos, e aí a coruja sobe no travessão, ou seja, a gente tem que entender bem o porquê desses sinais negativos, mas também muitas vezes sinais positivos. No nosso exemplo lá do sindicato, a gente começou também a perceber sinais positivos e que se queria negociar rumo aos interesses, tanto os nossos quanto os deles. Então, nesse encontro, nós tivemos contato com as 3 principais etapas do fluxo de uma boa negociação. A primeira etapa é a etapa de planejamento, de você conhecer o oponente, conhecer o cenário que você está indo. Se você não sabe e não conhece, as etapas seguintes vão ficar prejudicadas. Na segunda etapa, é a capacidade da gente ouvir, é a capacidade da gente perguntar, da gente descobrir os interesses, as necessidades, o que pensa o oponente. Pensa de uma forma clara, honesta. Portanto, o poder das perguntas é de fundamental. Depois que a gente tem essas 2 primeiras etapas concluídas, vem a terceira etapa, onde que a gente vai olhar quais são os sinais que estão sendo dados. São sinais positivos ou sinais negativos? Se são sinais positivos, ótimo, porque a gente já está com meio caminho andado para apresentar as nossas propostas. Mas, se os sinais não são, nós temos que voltar a fazer perguntas, a compreender o porquê desses sinais negativos, até que, enfim, a gente dissipe esses pensamentos. A gente consiga entender. Nos vídeos anteriores, nós entendemos como lidar com essas situações. Oponente difícil, colocar no lugar dele, ir para a área análise externa, que é a sacada, né, conforme diz o vídeo. E agora, meus queridos amigos e amigas, nós vamos encerrar aqui o vídeo 6 desse encontro e voltaremos em breve para fazer as nossas conclusões do fluxo de negociação. Não esquecendo que o fluxo documentado
preferencialmente, maravilhoso para a gente conseguir olhar se nós estamos seguindo um processo. Um grande abraço e até a próxima.